E se a velocidade varia? Aí, pessoal, nós vamos para o segundo tema da aula de hoje, que é o movimento uniformemente variado. Se a velocidade varia, isso não caracteriza mais um movimento uniforme, e sim um movimento uniformemente variado. Mas para o movimento ser considerado uniformemente variado, a velocidade do móvel deve variar linearmente com o tempo, ou seja, no movimento uniformemente variado, a velocidade não pode variar de qualquer jeito. A velocidade tem que variar sempre do mesmo jeito, no mesmo intervalo de tempo. E a grandeza física que mede a taxa com que a velocidade varia com o tempo é uma grandeza chamada de aceleração. E aí, se no move a velocidade varia sempre do mesmo jeito, no mesmo intervalo de tempo, a aceleração permanece constante em módulo, beleza? Então essas são as duas principais características de um movimento uniformemente variado. Para você calcular a aceleração, basta você fazer ΔV sobre ΔT. A aceleração é a grandeza física que mede a taxa com que a velocidade varia, ΔV sobre ΔT. Se você abrir essa expressão, você chega facilmente na função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, que é o famoso V igual a V0 mais AT. V, velocidade final, igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o instante de tempo em que você quer calcular a velocidade. Como essa função é uma função do primeiro grau, nós podemos estudar o gráfico da velocidade em função do tempo. Se a aceleração ela é positiva, nós esperamos o gráfico da esquerda, uma reta crescente. Mas se a aceleração do móvel for uma aceleração negativa, nós esperamos o gráfico da direita, que seriam retas decrescentes, beleza? Lembra que eu falei para você da informação importante sobre o gráfico da velocidade em função do tempo? É que se você calcular a área sobre a reta, a área sobre a curva, você sempre vai calcular o deslocamento, a variação de espaço, o ΔS. Se a área estiver na parte positiva, ΔS positivo. Mas se a área estiver na parte negativa do gráfico da velocidade, o ΔS também será negativo. Informação essa importante que faz você chegar na função horária da posição do espaço para o movimento uniformemente variado. Através da área do gráfico, exatamente desse trapézio, você pode chegar nessa função horária do espaço, que é uma função do segundo grau. S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 a velocidade inicial, T é o instante de tempo e A é a nossa aceleração. E se a função do espaço, a função da posição para o movimento uniformemente variado é uma função do segundo grau, nós esperamos para esse gráfico uma parábola. Se a aceleração for positiva, parábola com concavidade voltada para cima. E se a aceleração for negativa, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Detalhe aqui nesse gráfico para esse ponto aqui, Feró. Esse ponto aqui do gráfico representa um ponto de inversão do movimento. Perceba que no gráfico, inicialmente, o movimento era retrógrado, a posição vai diminuindo, e a partir dessa posição aqui, o espaço ele começa a aumentar. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto de inversão do movimento. E sempre que o móvel inverte o sentido do movimento, instantaneamente a sua velocidade vale zero. A mesma coisa no gráfico da direita.
Inicialmente, o movimento é progressivo e a partir desse instante de tempo aqui, o espaço começa a diminuir, o movimento passa a ser retrógrado. Então, quer dizer que neste ponto da parábola, no vértice da parábola, acontece uma inversão do movimento. Então, a velocidade instantaneamente é igual a zero. Fica ligado, hein? E aí nós podemos falar também sobre o gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Mas aí, como a aceleração no movimento uniformemente variado, ela permanece constante, nós esperamos uma reta constante. Se a aceleração for positiva, a reta constante na parte positiva, e se a aceleração for negativa, a reta constante na parte negativa. Um detalhe aqui é que no gráfico da aceleração em função do tempo, a área do gráfico vai me dar exatamente a variação de velocidade. Nesse caso aqui, uma variação de velocidade positiva, e nesse caso aqui, me daria uma variação de velocidade negativa. Fica ligado também nessa informação, beleza? E aí nós podemos finalizar essa aula com as duas últimas equações do movimento uniformemente variado. A equação de Torricelli, que relaciona espaço com velocidade sem você precisar do tempo. Então, a equação de Torricelli é uma equação atemporal, onde você relaciona a velocidade do móvel com a sua variação de espaço sem a necessidade do tempo. Tá vendo qual é a equação de Torricelli? Tá aí na sua tela. V quadrado igual V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. E uma equação que pouca gente lembra, que seria a velocidade média no movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a velocidade escala média é dada pela média aritmética da velocidade final com a velocidade inicial, ou seja, V0 mais V sobre 2. Tranquilo? E aí nós podemos resolver também duas questões de movimento uniformemente variado que caíram na sua prova do Enem. Olha só, essa questão aí foi do Enem 2016, uma questão sobre análise de gráficos. Vem comigo. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta o problema, que existe uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Pessoal, perceba que ele dividiu o momento em que você inicia uma frenagem em duas etapas. A primeira etapa é o intervalo de tempo que a pessoa leva para detectar o problema, ou seja, o tempo de reação. Esse tempo de reação, você continua em movimento, e aí depois é que você aciona o freio. Então ele fala assim, ó, esta primeira etapa, vamos marcar aqui, ó, esta primeira etapa é associada à distância em que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema até o acionamento dos freios. Ou seja, você ainda passa um intervalo de tempo com velocidade constante.
Então eu espero que no gráfico aí me dê um gráfico que inicialmente a velocidade permanece constante. E aí nós já podemos iniciar aqui os cancelamentos, ó. Aqui a velocidade já começa variando. Esse aqui tá fora, ó, beleza? No B, inicialmente a velocidade permanece constante. Massa. No C, a velocidade varia, começa variando, tá fora. No D, inicialmente a velocidade permanece constante, tá dentro. E na letra E, a velocidade começa variando, tá fora. Então nós ficamos com o gráfico B e o gráfico D. Os dois iniciam com a velocidade constante. Ou seja, durante o tempo de reação, a pessoa ainda não pisou no freio. E aí ela detecta o problema e inicia o processo de frenagem. Se inicia o processo de frenagem, a velocidade do móvel vai diminuindo. Peraí, Taveira, no gráfico B, a velocidade está diminuindo. Mas no gráfico da letra D, a velocidade também está diminuindo. Beleza. Qual das duas alternativas é a correta? Cuidado aqui, galera. Ó, ele mostra a velocidade em função da distância. E qual é a equação que relaciona velocidade com distância? Foi a última que nós acabamos de ver, ó. Equação de Torricelli. V² igual V0² mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. E aí você percebe que a distância ela varia com a velocidade elevado ao quadrado. Ou seja, a dependência da distância com a velocidade é uma função do segundo grau. Então, a velocidade varia com a distância, e se é uma função do segundo grau, o gráfico deve obedecer uma curva, uma parábola, e isso está exatamente na letra B. Inicialmente, a velocidade é constante e passa a variar com a distância. Como é uma função do segundo grau, o gráfico tem que ser uma parábola. Então, a alternativa correta dessa questão seria a alternativa da letra D, de detonando na prova do Enem. E vamos fazer mais uma. Essa foi de 2017. Ele falava o seguinte: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Acabamos de fazer uma questão sobre isso, ó, tá? Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, inicialmente, os dois apresentam movimento acelerado. Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o motorista desatento, na mesma situação, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Olha só, pessoal, nesta questão eu vou começar calculando a distância percorrida pelo motorista atento. Então, olha só, se Taveira começar aqui pelo motorista atento, quais são os dados? Olha, Taveira, inicialmente o motorista atento estava a uma velocidade de 14 metros por segundo, vai iniciar uma frenagem até parar. A questão falou que a aceleração durante a frenagem, a desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado.
e eu quero calcular a distância percorrida pelo motorista atento, ok? Pessoal, falou sobre o tempo aqui? Não. Equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Tranquilo aqui? Se o motorista atento vai parar, sua velocidade final é 0. A inicial seria 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS. Tranquilo? 2 vezes menos 5 me dá menos 10. Isso está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, teria 10 vezes ΔS igual a 14 ao quadrado. Pessoal, 14 ao quadrado me dá 196. Conclusão, a distância percorrida pelo motorista atento seria de 196 sobre 10, que me daria uma distância de 19,6 metros, ok? Essa foi a distância percorrida pelo motorista atento. Tranquilo? O problema dessa questão está exatamente no motorista desatento. Ele fala que o motorista desatento, ele vai levar 1 segundo a mais para acionar o freio. E se ele leva 1 segundo a mais para acionar o freio, lembra que inicialmente eles apresentavam um movimento acelerado. Eu vou tentar representar esse movimento para vocês. Olha só, se formos calcular a distância percorrida pelo motorista desatento, o que é que vai acontecer aqui? Olha só, vou mudar a cor do pincel, ok? O motorista desatento, ele inicialmente estava com a velocidade de quanto? Olha, Taveira, inicialmente, a velocidade inicial do motorista desatento era de 14 metros por segundo. Mas ele vai demorar 1 segundo a mais para pisar no freio. Ou seja, ele passa 1 segundo a mais com o movimento acelerado. Então, se você fizer aqui embaixo V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade para o movimento variado, o motorista desatento estava com a velocidade de 14 e passou 1 segundo a mais com a aceleração igual a 1. Ou seja, quando o motorista desatento iniciou a frenagem, sua velocidade já era 15 metros por segundo. Ou seja, ele percorreu uma certa distância para começar a frenagem. E quando ele começou a frenagem, sua velocidade era de 15 metros por segundo, beleza? A partir daqui, ele inicia o processo de frenagem até parar, ou seja, até a sua velocidade final ser quanto? 0. O que significa dizer, fera, que para o motorista desatento, você precisa calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de ΔS1, que foi o momento que ele passou 1 segundo acelerando, e você precisa calcular essa distância aqui, fera, que eu vou chamar de ΔS2, que foi o período que ele teve um movimento de frenagem, de desaceleração. Tranquilo? Já que não estamos falando sobre o tempo aí, eu vou usar a equação de Torricelli 2 vezes, tá bom? A primeira para calcular o ΔS1 e a segunda para calcular o ΔS2. Então, eu tenho que V quadrado igual V0 quadrado mais 2A ΔS1, beleza? Para o ΔS1, a velocidade final, 15, beleza? A velocidade inicial, 14, de boa? Mais 2 vezes a aceleração, que é 1, e eu quero calcular esse ΔS1. Tranquilo? Sendo assim, nós ficamos com
15 ao quadrado, Taveira, 225. 14 ao quadrado me dá 196. Isso mais 2 vezes... Opa, a aceleração já é 1, né? Mais 2 vezes ΔS. Mais 2 vezes o ΔS1. Tranquilo? Se você passar o 196 para o outro lado, ele passa subtraindo. Então, tem 225 menos 196 igual a 2 vezes o ΔS1. Ora, Taveira, se eu fizer 225 menos 196, isso vai me dar 29, perfeito? E o 2 que está multiplicando desce dividindo. Tranquilo? E a metade de 29 me daria uma distância de 14,5 metros. Então, essa foi a primeira distância percorrida pelo motorista desatento. Para iniciar a frenagem, ele percorreu uma distância de 14,5 metros. Beleza, Taveira, e para calcular a segunda distância, vamos fazer de novo a equação de Torricelli. V quadrado igual V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, ΔS2. Cuidado que durante o processo de frenagem, a aceleração foi de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, se o motorista vai parar, sua velocidade final é 0. A inicial, Taveira, 15 ao quadrado, que eu comecei aqui, ó, no início da frenagem, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS, tranquilo? Então, aqui ficaria assim, ó, 2 vezes menos 5 me dá menos 10, que eu vou passar para o outro lado positivo, ou seja, 10 vezes ΔS2, e 15 ao quadrado, isso me dá 225. Conclusão, o ΔS2 seria 225 dividido por 10, que me daria uma distância de 22,5 metros. Beleza? Então, nesse segundo momento aqui, o motorista desatento percorreu 22,5 metros. Taveira, então, se ele percorreu 14,5 metros quando estava acelerando e 22,5 metros quando ele teve o processo de frenagem, qual foi a distância total percorrida pelo motorista desatento? Ora, 14,5 mais 22,5 metros, que me daria, fera, uma distância total de 37 metros. Ó. Essa foi a distância total percorrida pelo motorista desatento. 37 metros, beleza? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, o que é que ele quer? Qual foi a distância a mais percorrida pelo motorista desatento? Taveira, essa distância a mais é só você fazer a diferença entre a distância percorrida pelo motorista atento e a distância percorrida pelo motorista desatento. Se eu pego a distância percorrida pelo motorista desatento e tiro a distância percorrida pelo motorista atento, eu vou ter essa distância a mais, que seria de quanto? Ora, o motorista desatento percorreu 37 metros. O motorista atento percorreu 19,6 metros, ou seja, a distância a mais percorrida pelo motorista desatento foi de 17,4 metros. E aí a alternativa seria a alternativa E, de eu vou passar na prova do Enem.